Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos de 2024, né? Todo ano eu faço uma lista dos livros que eu leio no ano, a minha metinha ali. E eu falei no vídeo, acho que para 2023, eu vou ficar meio perdida nos anos, que normalmente a minha meta no ano é ler mais do que eu li no ano anterior. É só isso. Eu não tenho muita treta com quantidade de livros. Eu quero ler melhor, né? Então eu quero ler livros, autores melhores. Eu quero gostar mais dos livros que eu ler. Mas assim, se eu ler um livro a mais do que eu li no ano anterior, no quesito quantidade, eu tô feliz. Um livro por semana, por exemplo, eu tô feliz. Então minha meta no ano é sempre continuar lendo, né? E esse ano, eu tô gravando esse vídeo em outubro, no final de outubro. E até agora eu não tive nenhuma ressaca grande, assim. Todo ano eu costumo ter, ou quase todo ano, eu costumo ter uma ressaca muito forte lá pela metade do ano. Mas esse ano, meu meio do ano foi um pouco intenso de coisas acontecendo na vida. E aí eu comecei a ler mais para tentar, né, não pensar muito nas coisas que estavam acontecendo. Então, de certa forma, até me ajudou a continuar nessa minha meta de leitura contínua no ano. E aí eu faço uma lista de livros. Eu tenho uma planilha que eu alimento desde 2012, com os livros que eu li no ano. Então eu sei desde 2012 quantos livros eu li por ano e quais foram esses livros. E aí eu vou mostrar para vocês 24 livros que eu quero ler em 2024. Agora, eu terminei de ler todos os livros para 2023? Não. Tem grandes chances, aliás, de eu não terminar. Porque toda vez eu faço essa lista e eu enfio o pé na jaca, eu começo a passar livro na frente, eu priorizo outra coisa, enfim. Mas, como as coisas estão agora, esses são os livros que eu quero ler em 2024. Acendam uma vela para mim. Vamos começar com a minha Santa Trindade, que eu chamo, né? Que eu tô pensando em transformar num quarteto, que são os autores que eu leio todo ano. Eu tenho 3 autores, né? Se você é novo aqui, não viu meu vídeo do ano passado, já não me ouviu falando isso antes, tem 3 autores que eu leio obrigatoriamente um livro deles, ou pelo menos um livro deles, por ano. Que é Dostoiévski, o Gabriel Garcia Marques e o Stephen King. O Stephen King, principalmente porque o tempo que me leva para ler 2 livros, ele já escreveu 10. Então eu sempre vou ter livro para ler, tá ótimo. E aí esse ano eu tô pensando em colocar mais um nessa lista para os próximos anos. Mas vamos falar então dos 3 que eu quero ler deles. Do Dostoiévski, eu quero ler Memória da Casa dos Mortos. Eu tenho essa edição aqui que é da Nova Fronteira. Veio numa caixa junto com Os Idiotas. Eu não sei se eu confio nessa tradução. Deixa eu ver de quem é a tradução. Porque meu problema com a Nova Fronteira... tradução e notas Natália Nunes, com introdução de Otto Maria Carpo, acho que fala. Natália Nunes eu não conheço como tradutora, eu vou procurar um pouco mais para saber. Mas qual que é o meu problema com a Nova Fronteira, né? É que eles costumam usar traduções muito antigas ou indiretas, que acabam sendo talvez não tão boas quanto traduções diretas, né? As traduções da 34, por exemplo, do Dostoiévski são todas traduções diretas do russo. Essa aqui eu não sei, mas como eu ganhei esse de presente, eu fiquei meio sem graça na hora de falar, puxa vida, da Nova Fronteira. Ai, meu Deus. Então eu vou ler e vamos ver o que acontece. Pior dos mundos, eu vou passar esse pra frente e vou pegar a edição da 34. Vamos ver em algum momento. Mas esse aqui faz parte de um projetinho que talvez eu faça pro ano que vem. Eu tô com uma lista de ideias de vídeos, assim, enorme. Mais ideia do que eu consigo fazer, provavelmente. Mas esse aqui entraria numa delas. A gente vai falar delas se eu conseguir tirar do chão. Mas, enfim. Esse é o meu Dostoiévski de 2024. O meu Gabo de 2024 será Os Funerais da Mamãe Grande. A Record vira e mexe reimprime, né? Todos os livros do Gabo, capas diferentes. Então eu tenho, acho que, uma mistura de umas 3 coleções diferentes dele. Essa daqui eu acho que foi a penúltima, se eu não me engano. E eu quero ler esse livro. Ele é curtinho. Ele tem aí 170 páginas. E, na verdade, eu quero ler esse livro porque eu tenho, enquanto eu estava arrumando a estante, eu achei esse livro aqui, que é um guia para o livro, escrito pelo britânico Robin Fidian. Então, na verdade, é toda uma coleçãozinha que saiu na gringa de textos latinos. Ele é da Universidade de Oxford. E não só latinos, né? Principalmente de textos latinos, mas de vários textos importantes da literatura. E eu fiquei muito curiosa desse ter sido o Gabo escolhido. Porque normalmente eu imaginaria que eles escolheriam 100 Anos de Solidão. E aí, como eu não li ainda, e eu tenho esse aqui,
eu vou ler os dois e ver qual que é, né? Porque achei curioso. Achei muito curioso. Do Stephen King, eu vou ler Salem, publicado anteriormente como A Hora do Vampiro. Acho que eu comentei... Enfim, eu comentei em algum momento. Eu não tenho mais noção de tempo. Eu comentei em algum momento que eu quero fazer uma leitura de livros vampirescos, na literatura vampiresca. Eu já tenho alguns livros separados, e esse aqui do King, então, vai entrar nessa listinha. Publicado em 75, é inspirado em Drácula, de Bram Stoker. Então, vem aí. E aí, para fechar o meu quarteto, eu tô pensando em colocar na lista o Steinbeck todo ano, né? Fazer dele também um dos autores que eu leio um livro por ano. Eu acho que eu já cavei quase tudo, ou tudo, que foi publicado dele no Brasil. Eu fui pegando em sebos, né? Porque a gente sabe que ele tá sendo reeditado agora. Saiu uma edição de As Vinhas da Ira no ano passado, e esse ano saiu uma edição de A Leste do Éden. Mas fazia pelo menos aí uns 20 anos, pra mais, que pra mais mesmo, eu acho que é desde a década de 60. Esse aqui é de 80, então uns 40 anos. Que ele não era editado no Brasil. E aí, como eu tenho vários livros dele que estão aqui se acumulando, eu acho que eu vou fazer o Steinbeck, vou colocar ele como parte aí dos meus autores fixos, vamos chamar assim. Então, ano que vem eu quero ler A Leste do Éden. E aí, a partir de então, ele entra na minha listinha de autores que eu leio todo ano. Aí, eu tenho algumas categorias que normalmente eu separo no ano, né, para eu organizar a minha leitura. E aí eu tenho 3 categorias menores, assim, que tem menos livros para eu ler ano que vem. Uma delas é literatura indígena. E aí eu tenho 2 livros, um deles que chegou recentemente, que foi o que me deu vontade de ler mais sobre o tema. Um deles que eu tenho, o primeiro que eu tenho é uma antologia de literatura indígena, Nós, que saiu pela Companhia das Letrinhas, então é uma história, infantil, deixa eu ver se tem... Ela é bem bonitinha. Mas eu nunca li. Os autores que citam aqui. Ela é organizada por povos. Eu achei muito bonito isso. Então, vou ler esse aqui. E o que chegou, que me deu mais vontade ainda de ler literatura indígena, foi a antologia afro-indígena da UBU, em parceria com a Pisiagrama, que traz aqui uma pancada, ali até parrudinho, ó, de autores indígenas, afro-indígenas, que eu com certeza não conheço. Então, eu vou conhecer. Esse aqui acho que acabou de sair, quando eu tô gravando esse vídeo, acabou de chegar no Clube da UBU, que eu recomendo vocês darem uma olhada, se vocês têm interesse no catálogo da editora. O clube deles é muito interessante, tá? O Caio até comentou que eles têm uns cursos que eles liberam pro pessoal que é do clube e tudo mais, e eu acho que é bem legal. Um outro tema que eu quero continuar no ano que vem, mas em menos quantidade do que eu fiz esse ano, é poesia, né? Esse ano eu fiz o meu ano da poesia, então um livro por mês durante 8 meses. O primeiro livro que eu lia no mês era de poesia. Eu quero continuar colocando poesia na minha lista, mas esse ano, 2024, eu não vou colocar como obrigatoriedade um livro por mês. Mas 2 livros de poesia que eu quero ler Eu Nunca Fui ao Brasil, do Ernest Jandl, não sei como fala. Saiu pela Relicário. Deixa eu ver se é um livro bilíngue, eu acho que é um livro bilíngue. Então é um livro meio alemão, meio português. É uma edição muito, muito bonita da Relicário, de verdade, com seleção e tradução da Miriam Ávila. E aí eu não conheço o Jandl, então eu achei esse livro muito bonito e deixa eu mostrar pra vocês como é por dentro. Olha que bonito o corte preto. Achei bem legal. Então, esse é um de poesia que eu vou ler ano que vem. E aí eu resolvi me dar um desafio. Assim, além de ser poesia, eu acho que vai ser um desafio ler, que é As Flores do Mal, do Baudelaire. Ele é um parrudinho, como vocês podem ver. Aqui. Ele também é bilíngue, aliás. Então, meio francês, meio português. Eu adoro as edições da Pinguim, já falei isso mais de uma vez. Então, eu peguei aqui o Charles Baudelaire. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu não tô falando muito dos livros em si pra vocês, porque eu não costumo ler muito sobre os livros que eu vou ler em algum momento do futuro. Se eu for ler agora, aí sim eu leio, mas deixa eu ver. Conhecido pela paixão conturbada com que encarava a vida, o poeta do spleen transformou o universo ao seu redor
em versos viscerais e por vezes agressivos que escandalizaram os meios literários da época. Já gostei, mas eu sinto que vai ser assim um trabalho ler Baudelaire. Vai ser a minha primeira vez lendo alguma coisa dele. Um outro tema que eu gosto muito de ler sobre, todo ano eu tento colocar pelo menos um livro sobre esse assunto na minha lista, é livros sobre livros, né? Seja ficção ou não ficção. E aí, pro ano que vem, eu separei 4. Eu quero ler O Gato que Amava Livros, da Sozuki Natsukawa, que saiu pela Planeta. Eu já vi várias pessoas falando que esse livro é muito fofinho. Então, eu sempre quero ter um livro fofinho na minha lista para quando eu estiver precisando, né? Quando eu estiver naquele momento fundo do poço. Todo ano tem um momento desse. E aí, quando eu estiver nesse momento, eu vou puxar um livro fofinho. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. A livraria Natsuki era uma loja de livros usados quase fora da cidade. Quem passava por lá via estantes altas abarrotadas das mais maravilhosas obras literárias. Rintaro Natsuki amava aquele lugar, erguido pelo trabalho do avô que o criou com todo amor. Passou muitas horas felizes por aqueles corredores, lendo o que desejava. A livraria era o refúgio perfeito para esse garoto doce, porém recluso. Já gostei. Mora num sebo. Após a morte do avô, Rintaro fica sozinho e arrasado. Tudo indica que precisará fechar a livraria. É quando surge um misterioso gato que diz buscar um verdadeiro amante dos livros para acompanhá-lo em uma missão. Ai, meu Deus. Tem gato, tem livro. Eu já gostei. Outro livro que eu quero ler ano que vem... São 2 do Lira... Não é não. É A Arte da Biografia, do Lira Neto. Eu adoro biografias. Eu sempre falo isso aqui atrás. Vocês podem ver todas as muitas biografias que eu tenho. Na verdade, vocês veem algumas das muitas biografias que eu tenho. E eu gosto muito da escrita do Lira Neto. Então, vou ler A Arte da Biografia. Vou ler As Margens e o Ditado. Eu tô falando vou ler porque eu tô jogando no universo que vai dar certo, tá? As Margens e o Ditado, sobre os prazeres de ler e escrever, da Helena Ferrante. É um livro curtinho. Eu adoro Helena Ferrante. Tudo que eu li dela até hoje, mas principalmente a tetralogia napolitana, pra mim, tem sido... que é incrível. Incrível, e tudo que eu li dela tem sido muito gostoso de ler, então eu quero muito ver o que ela diz sobre escrever. E por fim, nessa onda de livros sobre livros, eu quero ler Latim em Pó, do Galindo, que na verdade não é bem sobre livro, mas é sobre línguas, né, que é um passeio pela formação do nosso português. Eu adoro essa coisa de línguas, de como a gente chegou aqui, da evolução da língua, essa coisa toda. Eu tô colocando na mesma pilha de livros sobre livros, porque sem língua a gente não escreve nada, né, então... Ele é pequenininho também, então acho que dá pra ler numa tardezinha chuvosa, assim, bem gostoso. O meu grande tema pro ano que vem vai ser teatro, né? O desse ano, como eu falei, foi poesia, e pro ano que vem vai ser teatro. Então a minha ideia é... Eu acho que eu tenho 12 aqui. 9, 10, 11... Eu acho que eu tenho 12 aqui com tudo que eu tenho. Livros de teatro, eu leio muito pouco teatro, né? E ano passado, esse ano, 2023, a gente trouxe o Ibsen aqui pro podcast, e em 2024 a gente colocou outra categoria de teatro, mas eu percebo que assim, não é alguma coisa que eu ativamente pegue pra ler, então eu sinto que tem esse buraco assim na minha formação, vamos dizer assim, como leitora. E aí ano que vem eu espero resolver isso. E aí eu separei alguns livros pra ler em 2024. Eu começo com, eu não sei em que ordem eu vou ler, tá? Mas enfim. Aimé Césaire, Uma Temporada no Congo. Essa aqui saiu pela Temporal. A Temporal publica muita coisa de teatro. Eu não sei se eles só publicam teatro, mas muita coisa de teatro. Inclusive o outro que eu tenho aqui, ó, eu tenho um outro deles também, que é do Cossier Fouy, que é A Encruzilhada. Então aqui são 2 livrinhos, eles não são muito longos. E é teatro também, né? Você também lê numa tardezinha, se você tirar um tempinho pra ler. Enfim... Uma Temporada no Congo nos conta a trágica história vivida na República Democrática do Congo desde a independência frente à Bélgica em junho de 1960. Cara, foi ontem. Meu Deus. Até o assassinato em 17 de janeiro de 61 de Patrice Lumumba, primeiro chefe de governo do país independente. Eu gosto muito de histórias de independência, então tenho grandes expectativas para esse. E a Encruzilhada, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para contar para vocês sobre ele. O autor togolês nos lembra que há um pouco da gente em cada dor, assim como existe muito de nós em cada abrigo. A poética que adorna cada frase dita pelos personagens desta peça não ameniza a dureza do real, tampouco minimiza a ternura das sutilezas.
Que bonito. Muito bonito. É um autor do Togo. Acho que eu nunca li nada de alguém do Togo. Portanto, vem aí, vai cumprir aí mais uma linha de interesse, né? Ler autores fora da caixinha. E aí, eu tenho um clássico do teatro que eu nunca li. Eu tenho o Teatro Completo do Gogol. Do Gogol, eu já li as novelas dele, né? Que são muito famosas. Acho que principalmente o Liu Capote, que é engraçado. E eu gostei bastante, mas eu nunca li o teatro dele. E aí eu tenho essa edição aqui da 34 e pretendo ler ano que vem. E aí, já que a gente falou de Ibsen, eu tenho essa caixa aqui da Carambaia. Eu acho que isso aqui foi edição limitada, se eu não me engano. Eu não sei se eles ainda têm para vender. Mas aqui tem o Inimigo do Povo, que a gente fez esse ano, né? Que foi a noção dos nossos episódios. Tem Spectros, que eu não conheço. Hedda Gabler. A capa é um pedaço da peça, um trecho da peça. E Sones, o Construtor. Então eu pretendo ler esses 3 e já fechar a caixa do Ibsen, né? Já que eu já li só um e tem esses outros, eu vou ler os outros e fecho a caixa. E pronto. E é isso. E assim, nunca vou reclamar de ler um Ibsen, né? Tudo que eu li dele até hoje eu gostei bastante. Ouça o nosso episódio sobre ele. A gente fala sobre o Inimigo do Povo e sobre uma das minhas peças favoritas, né? Que é Casa de Bonecas. E aí, o que aconteceu? A gente fez um episódio de cinema sobre Brasil versus Argentina, né? A guerra do século, na minha cabeça, tá? E aí a gente assistiu filmes brasileiros e argentinos, um de cada década, por 4 décadas. A gente fez 60, 70, 80, 90. E o filme da década de 60 no Brasil era O Pagador de Promessa, que entrou na minha lista de filmes favoritos da vida. Eu achei incrível. E aí é óbvio que o algoritmo já estava me escutando, né, falando muito bem de Dias Gomes, e aí me recomendou essa caixa aqui, da Bertrand, que saiu o teatro dele. Então tá aqui, inclusive tem aqui O Pagador de Promessas. Então assim, tem várias peças aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 peças aqui. A minha ideia é ler, sei lá, talvez considerar um livro por mês, assim, né? E aí ler todas as peças. Eu não sei, mas eu quero conhecer mais de Dias Gomes, porque O Pagador de Promessa realmente foi aquele meme de explodir a cabeça. Foi isso que eu senti e quero ler mais dele. Mais 3 de teatro. Quero ler Um Bonde Chamado Desejo. Eu tenho nessa ediçãozinha aqui da Abril Cultural. Eles tiveram essa coleção, Teatro Vivo. Eu vi num sebo outro dia a coleção completa. Ela é enorme, mas eu só tenho esse aqui. E Tennessee Williams é reconhecidamente, né, um grande autor de teatro. Eu tenho, inclusive, um livro que eu não sei onde tá, da companhia, dessa coleçãozinha aqui, ó, do Tennessee Williams, mas eu não achei. Se eu achar, talvez eu coloque junto pra ler, são, né, peças reunidas. Mas Um Bonde Chamado Desejo tem um filme também com Marlon Brando que eu nunca assisti. Então é uma chance de assistir o filme, ler a peça e assistir o filme. Eu tenho essa aqui, que é Rock and Roll e Outras Peças, de Tom Stoppard, que eu comprei pura e simplesmente por causa da tradução e introdução do Galindo. Eu não conheço o Tom Stoppard. Eu não sei sobre o que ele escreve. Mas eu já disse pra vocês, e eu espero que vocês entendam. Primeiro, né, esse aqui é um ambiente livre de julgamentos. Mas segundo, eu sou muito fácil pra comprar livro, né? Eu não preciso de muitas desculpas. E aí eu vi que era traduzido pelo Galindo. Eu falei, pô, tô nessa fase de ler peças e tal, tava em promoção, aí junta tudo, né? Aí eu acho que é tudo um sinal, e aí comprei o livro. Então eu vou descobrir quem é Tom Stoppard. Se vocês aguardarem, eu conto pra vocês se é bom, não é bom, às vezes não é bom, e aí eu já falo também. E por fim, o último livro de teatro que eu tenho é esse aqui, O Melhor do Teatro Grego, que saiu pela Zahar, não é? Clássicos da Zahar, que tem Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens. O único que eu li foi Édipo Rei. É a única peça que eu já li dessa, é uma edição comentada. E aí peguei, porque eu tô nessa vontade de ler mais coisas clássicas, né? Gregos né? Gregos e romanos e tudo mais. E achei que era um bom momento pra colocar o teatro grego aqui. Já estão cansados? Tá acabando, eu prometo. Vocês estão contando quantos livros deu?
Porque assim, se eu considerar todas... Aqui o Ibsen eu tô considerando uma coisa só, o Dias Gomes, bom, não sei. Na minha cabeça tinha dado 24, mas acho que vai ser mais. Enfim, pra variar, eu tô enfiando o pé na jaca, né? Acabei de falar que eu nem li todos os de 2023 e eu tô aqui fazendo uma lista gigantesca, infinita, de 2024. Eu tenho só mais 4 livros pra mostrar pra vocês que eu coloquei numa categoria que eu chamo de calhamaços e clássicos. Eu já falei, né? Eu sempre tento colocar um calhamaço, pelo menos um no ano, pra eu ler, porque eu adoro um calhamaço. E eu me divirto muito quando eu termino. O calhamaço, pra mim, é a coisa mais gostosa, além de você ter tempo de acompanhar uma história, se desenrolar, é quando você fecha o livro e vem aquele sentimento delícia que você acabou de ler 900 páginas. Gostoso. E aí, pensando nisso, né, eu coloquei Os Luminares, da Eleanor Catton. A Eleanor Catton acabou... Esse livro saiu faz 10 anos, se eu não me engano. E ela acabou de lançar outro livro. Ela demorou 10 anos... 2013, 2014 aqui no Brasil, mas é isso. 10 anos aqui, o tamanho da criança. Estamos falando de 886 páginas. Isso aqui vai ser uma delícia. Se passa, se não me engano, na Nova Zelândia. Em busca de fortuna nas promissórias minas de ouro, o garimpeiro Walter Moody viaja para a emergente costa oeste da Nova Zelândia, no povoado de Hokitika, em meados do século XIX. Entretanto, ao chegar ao povoado, ele se depara com uma reunião tensa de 12 homens locais que o atraem para o mistério por trás de uma complexa série de estranhos acontecimentos que balançariam a relativamente pacata rotina do povoado. O homem mais rico da região desapareceu. A bela e cobiçada prostituta tentou acabar com sua vida e uma enorme fortuna foi descoberta na casa de um bêbado infeliz. Moody se envolve na trama de destinos e fortunas tão complexa como o céu noturno. Enorme. Espero que dê certo. Esse aqui entra em clássico e calhamaço que eu quero ler, que eu descobri que eu ainda não li. Eu descobri que, né, eu preciso ler logo, porque não para de sair edição dele. Eu já acho que eu tenho umas 3 novas edições. Eu falei, pô, vou ler logo antes que eu fique tentada a ficar comprando novas edições, que é Moby Dick, do Melville. Eu não li ainda. Eu li A Vingança da Baleia, que foi o livro que inspirou ele a escrever esse aqui. Essa aqui também é da Zahar, também é uma edição comentada. Então, vou ler Moby Dick. Eu sei que muita gente diz que é um livro muito pacato, né? Que é muita descrição, ele é lento. Então, vamos ver, né? Se eu tenho um momento aí que eu tô no clima para ler isso. Mas muita gente também eu vejo falar que quando você supera essa questão da descrição exacerbada, é uma delícia de livro. Um autor que eu vou ler também pela primeira vez, um clássico mais contemporâneo, é William Faulkner, Absalão, Absalão. Esse aqui eu peguei porque ele se passa na Guerra Civil Americana, né? E a gente tem um tema pro ano que vem, a gente vai ler um livro que se passa na mesma época, então talvez eu leia eles juntos, que é A Doçura da Água. Puxa, eu não vou lembrar o nome agora porque eu sou péssima com títulos, mas a gente tem um tema no ano que é estreia LGBTQIA+, livro de estreia LGBTQIA+, e aí a gente escolheu um livro que se passa na Guerra Civil dos Estados Unidos, e esse aqui também. Então eu vou... Oh, ok. O blurb da Toni Morrison nesse livro. Em Absalão, Absalão, o incesto é menos um tabu para uma família sulista de classe alta do que reconhecer a única gota de sangue negro que sujaria sua linhagem. Em vez de perder sua brancura, mais uma vez, a família escolhe o assassinato. Nossa, o pior é que eu quero ler agora. É por isso que eu não consigo completar as listas do que eu quero ler. Porque aí eu leio uma frase sobre o livro e eu quero ler agora. E aí eu passo na frente de outros. E aí toda a minha meta vira uma bagunça. Mas eu gostei muito desse blurb aqui. E por fim, ainda falando dos Estados Unidos, esse aqui não é um clássico, mas é um catatauzinho, é um calhamaço. Estas Verdades, a história da formação dos Estados Unidos, da Jill Lepore. Ele é enorme. A gente tá falando aqui de... Ixi, Maria. Mais de 1000 páginas. Não, vocês estão de brincadeira. Não, mas aí é muita página de nota. Porque é um livro de não ficção. Eu queria um catatauzinho de não ficção. Vamos colocar aí 900 páginas. Tem pelo menos umas 100 páginas só de notas. Então vai ser interessante ler esse livro. Eu gosto da Jill Lepore. O que eu já li dela, eu gostei. Ela escreveu o livro sobre a biografia da Mulher Maravilha.
contando como foi a criação da personagem. E eu achei um livro muito interessante. A história do pensamento político, a construção de sua vida social ao longo dos séculos e todas as suas contradições, os relatos de grandes personagens históricos a respeito das contingências, surpresas, decisões e ironias da construção do país, as experiências dos marginalizados, mulheres, afro-americanos, povos nativos, homossexuais, importantes abordagens a respeito de temas como democracia, tecnologia, mudanças demográficas, revoluções econômicas e a própria natureza da modernidade. Estas verdades já é um clássico e radiografa os Estados Unidos dos pés às e radiografa os Estados Unidos da cabeça aos pés. Curioso, né? Ela escreve para The New Yorker e a The New Yorker tem um blurb aqui. A América que a autora retrata se alterna entre o medo da mudança e o da estagnação, presa entre idealizar o passado e esperar por um futuro melhor. Meio todo o país, né? Mas vamos ver. E é isso. Esses são os livros principais que eu quero ler em 2024. Se eu não ler mais nada, mas eu conseguir ler esses, eu vou ficar feliz. Eu acho que vai ser uma leitura muito rica. Principalmente se eu der conta de todos os teatros, todas as peças que eu quero ler ano que vem, eu vou ficar muito feliz. E também os catatauzinhos, porque eu sempre gosto de ler um catatal. E definitivamente o Faulkner, porque agora eu tô muito curiosa pra ler o livro. E é isso, me digam se vocês já estão montando a meta de vocês para 2024. O que vocês querem ler? Vocês fazem metas ou não? Vocês deixam a vida levar? Vocês têm uma listinha também desde 2012, feito pessoas problemáticas, né? Pessoas controladoras e coisas do gênero, não sei. Mas me conta aí, o que vocês querem ler? E se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei para vocês, ou têm interesse em ler, quem sabe a gente não faz aí um mini clubinho de leitura. Não sei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.